Eu estava em uma moto com um amigo, estava indo comprar drogas. A gente estava vindo de uma festa de fim de ano. Sem capacete, estava sem iluminação. Nesse dia estava tudo escuro. E no momento em que a gente saiu, né, veio outro rapaz em uma moto e bateu de frente com a gente. Eu voei da moto, né, fui bem mais para frente, próximo de uma árvore, e caí de cara no chão. Nesse momento a minha perna quebrou, minha cara ficou dentro do esgoto. Quando o socorro chegou, fui encaminhada para o hospital e foi dessa maneira aqui que eu cheguei lá no hospital. Devido a eu ter usado muita cocaína, bebido muito uísque, e nesse momento os médicos me deram medicamento, mas eles não sabiam que eu tinha usado droga, que eu tinha cheirado cocaína. Então o quadro piorou. E ali foi naquele momento em que eu comecei a convulsionar e eu comecei a ter um AVC. E logo em seguida, os médicos me levaram, né? Porque eu também bati a cabeça e tive traumatismo crânioencefálico. Então, para não piorar o quadro, eles acharam melhor, né, me deixar em coma. E eu fiquei nesse coma durante 40 dias, né? Que foi quando eu estava aqui nessa situação. Durante esse decorrer desses 40 dias, né, o quadro foi só piorando. Todos os dias chegavam notícias piores, né, para minha família. Estava cega, eu estava surda, estava muda e que não adiantava, né, nem eles entrarem na UTI para me visitar, porque eu não ia nem reconhecer, né? Então, nesse momento eu cheguei a perder os sentidos. Os médicos ligavam, né, para minha família, falando que eu tinha convulsionado, que tinha tido parada cardíaca, e isso se tornou algo constante, né? Se tornou algo constante a ponto de que o médico chegar para minha família e falar: é melhor você assinar, é melhor a senhora assinar, né, os documentos, o termo necessário para desligar os aparelhos dela, deixar ela descansar, porque na situação que ela está, ela não vai permanecer viva. E se ela continuar viva, ela vai ficar em estado vegetativo. Essa foto aqui pode mostrar um pouco da situação em que eu estava. Eu estava toda inchada e minha família perdeu as esperanças, né? A minha família, exceto a minha mãe, minha irmã, que sempre creram que eu iria melhorar. A Sara Luana, desde pequena, ela foi levada para a igreja pela minha mãe e ela começou a se envolver com as más amizades, a ter vícios. Ela começou a viver uma vida totalmente errada. A cada dia que passava, a situação dela era cada dia pior. Comecei a me aprofundar cada vez mais nas drogas, né, na prostituição, me envolvi com facções criminosas, me envolvi com torcida organizada, né? Então, assim, a minha vida virou ponta cabeça. E nesse tempo a minha mãe e a minha irmã sempre lutando por mim, fazendo votos, propósitos. E foi justamente ali, quando eu estava entre a vida e a morte, né, que veio a oportunidade, né, do sacrifício, da Fogueira Santa de Israel, né, onde a minha mãe e a minha irmã também, que lutaram por mim, que fizeram votos, que fizeram sacrifício por mim. E eu lembro que eu fui lá no hospital, eu vi ela naquela situação e eu saí de lá decidida a ir para o altar e lutar por ela. Ela já era esposa de pastor na época e ela, quando soube, né, a primeira reação dela foi ir para o altar. Eu tinha que usar fraldas, né, tinha que comprar medicamentos. Aquilo ali ela falou assim: não, eu vou para o altar, eu vou sacrificar isso aqui porque eu sei que Deus vai trazer minha filha de volta. Depois que elas foram para o altar, né, eu voltei. Eu voltei do coma, mas eu voltei cega, surda, muda, e aos poucos eu fui me recuperando, né?
para aquela pessoa que os médicos falaram que não tinha mais jeito, aos poucos eu fui voltando a falar, né? Comecei a enxergar novamente. Mas quando eu saí do hospital, né, um detalhe, a velha natureza ainda não havia morrido. Quando eu voltei, ainda havia desejos, né, de voltar novamente a viver a vida que eu vivia no mundo. Eu ainda tinha, como eu até falei em algumas situações, né, a minha carne ainda tremia. Foi quando aconteceu uma situação comigo, de uma pessoa de fora que usava droga junto comigo. Essa mesma pessoa falou para mim o seguinte: Sara, é essa vida que tu quer continuar vivendo? É assim que você quer continuar a tua vida? Depois de Deus ter dado essa oportunidade que Ele deu para você, você ainda quer voltar? Então aquilo ali para mim foi um tapa na cara, porque eu fiquei assim, mas como assim? Ela tá falando isso para mim? Essa mesma pessoa foi a mesma pessoa que me ensinou a fazer tudo, mas aquilo ali eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando, refletindo. Então ali eu falei, não, agora eu vou voltar de fato e de verdade para Jesus, porque eu voltei no corpo, mas eu não voltei para Ele ainda por inteiro. Então eu preciso me entregar, que foi onde eu decidi me batizar. Quando foi no outro dia, eu já fui lá na igreja, falei, pastor, eu quero me batizar. Né? Não tinha ainda saído da cadeira de rodas, ainda estava na cadeira de rodas, mas ainda assim, eu me batizei. Eu fiz questão de entrar dentro do batistério, sozinha, né? E me batizar, porque era uma decisão individual e que eu iria tomar para a minha vida. Ali houve verdadeiro arrependimento, porque ali morreu a velha Sara. Foi ali onde veio a oportunidade também, né, de fazer o sacrifício. E aquele primeiro sacrifício que eu fiz foi para receber o Espírito Santo. Um dia antes, eu já me preparei. Eu falei, meu Deus, eu não tenho mais nada para entregar. Eu já entreguei a minha vida, eu já fiz tudo o que eu precisava fazer, eu já larguei as amizades, eu já larguei o mundo, eu já abri mão da velha vida. Então, eu tenho te buscado. E até hoje eu não recebi o Espírito Santo. Mas eu tenho certeza de que o Senhor não vai me deixar desamparado, o Senhor não vai me deixar só. O Senhor prometeu não me deixar só. O pastor começou a reunião já buscando o Espírito Santo. E no início da reunião, antes mesmo da palavra, eu recebi o Espírito Santo. Sabe, naquele momento ali, eu ouvi Deus falando comigo, você é minha filha, você é minha filha. E daquele dia em diante, a minha vida mudou por completo. Hoje não tem nenhuma sequela, né? As manchas que tinham no meu cérebro, na minha cabeça, sumiram. Hoje eu sou casada, hoje eu sou feliz. Eu não preciso mais de aprovação de ninguém, porque eu tenho a aprovação do próprio Deus na minha vida. A transformação dela foi completa. Hoje eu vejo que valeu a pena eu ter me sacrificado, eu ter lutado por ela. Ela nasceu de Deus de fato, de verdade. Ela tem uma nova vida. Ela realmente, a gente vê o Espírito Santo na vida dela. Eu quero agradecer a fé da minha mãe, da minha irmã, né, que lutaram por mim, porque se não fosse elas, talvez hoje eu não estaria aqui. Eu vejo que Deus me deu me deu uma nova chance. Né? Eu vejo que Deus me deu uma oportunidade, né? E que valeu a pena todo o esforço da minha mãe, da minha irmã, né? O altar é tudo que a gente precisa para a gente ter uma transformação total e completa na nossa vida.